Olá, aqui é o Lucas. O objetivo desse vídeo é falar sobre as alergias e os trilhos de um conflito. As duas coisas estão bem ligadas uma com a outra e não dá para compreender uma sem a outra. Trilhos e alergias. Com a compreensão dos trilhos, o que é e como surgem, você pode entender as alergias com mais facilidade, como elas são provocadas, iniciadas e como essa memória funciona no corpo para ser resgatada de novo essa memória e essa resposta no corpo a partir de um trilho, que nesse caso é representado por um alérgeno. Um alimento, na maioria das vezes, talvez seja o trilho mais comum, o tipo de alergia mais comum. Antes de iniciarmos a falar das alergias ou dos trilhos, temos que lembrar ou nos familiarizar com a natureza da doença sob a óptica da nova medicina germânica. Basicamente, o que temos é que qualquer doença no corpo, ela vai ser provocada por um conflito específico. Então, se tem um conflito, o que é chamado de DHS na medicina germânica, que é basicamente a situação vivida por um indivíduo. E de acordo com essa situação, surge uma resposta num órgão específico para aquele tipo de conflito. Então, os conflitos de contrariedade, de conviver com alguém, com alguma coisa, contra a sua vontade, muitas vezes com sentimento de raiva, de desgosto ou de injustiça, é o tipo de conflito que provoca uma resposta no intestino ou no estômago, variando aí conforme a fase do problema, de uma gastrite, de uma inflamação, uma constipação, uma inflamação intestinal. Qualquer doença intestinal ou do estômago vai ter essa relação com o conflito de contrariedade vivido em alguma época do passado ou do presente. Os conflitos de separação, desejo de separação, de querer se separar de alguém, de um animal, ou ter vivido uma separação indesejada pela morte ou pelo afastamento de uma pessoa ou de um animal, provoca a resposta na epiderme, na pele. E logo abaixo, na derme, são as respostas aos conflitos de mau contato, um contato indesejado, pelo toque indesejado, pode ser um acidente, um contato físico, foi ameaçado por alguém, nesse caso o contato nem chegou realmente a acontecer, é o tipo de conflito relacionado à derme. O conflito de medo frontal, um grande susto, ou medo frontal conforme o futuro, o medo do futuro, pela resposta de um chefe, com a notícia que pode vir de um médico, no caso o futuro também é frontal, pode provocar uma ansiedade. Os conflitos de susto, se relacionando à garganta, no caso a laringe, o conflito de identidade, de não saber qual é o seu papel, de não saber qual a sua função, de perder o seu cargo, a sua função dentro de uma empresa, dentro de uma família, relacionado ao final do intestino, o reto. Conflito de abandono, de perder seu chão, de se sentir sozinho, mal cuidado, isolado, está relacionado ao urim, que é aquela reação, no caso das alergias, em que há um grande inchaço. O conflito de mau cheiro, de desconfiança, talvez seja a melhor forma de traduzir, é relacionado à mucosa nasal. Ali, nas alergias são as recorrências de rinites e sinusites. O conflito sexual, como um assédio ou perca do parceiro, ou ser trocado de parceiro com o colo uterino. E o conflito chamado na medicina germânica de abocanhar ou cuspir, de pegar o pedaço, pode provocar as aftas na mucosa oral. Esse conflito, literalmente, é ser privado de comer alguma coisa pelo médico, por uma dieta, ou por um castigo,
no caso das crianças, não poder abocanhar o alimento, ou não poder cuspir um alimento ruim, ou um remédio que tem que tomar obrigatoriamente. Mas no caso não literal também tem a ver com abocanhar ou cuspir uma oportunidade, algo novo que chegou para si e pode abocanhar aquela oportunidade, como um emprego, uma promoção, ou no caso ao contrário, cuspir caso seja uma coisa nova, indesejada que chegou. Então basicamente quando você tem uma alergia que provoca uma resposta no intestino ou na pele ou qualquer outro desses órgãos ou dessas respostas que estão aqui, que talvez sejam as mais comuns, houve em alguma época anterior, talvez até muito antigamente, um desses conflitos, sendo específico o conflito de contrariedade para o intestino ou estômago, de separação para a pele e assim por diante. Quando o indivíduo quando o paciente tem como resposta uma enxaqueca toda vez que come um determinado alimento, por exemplo, essa resposta ocorre devido a qualquer órgão, não pode se especificar a não ser que tenha algum outro sintoma no intestino, ou na pele, ou de ansiedade, ou na garganta acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece é que a resposta pela enxaqueca é uma inflamação que ocorre fisicamente no cérebro. E o cérebro é o centro que hospeda os relés para cada víscera. Então a resposta sendo como enxaqueca representa que qualquer um desses conflitos aconteceu. Não dá para isolar só por essa informação, só pela dor de cabeça, porque todos esses órgãos estão hospedados no cérebro, tem o seu centro de controle no cérebro. Então só pela dor de cabeça não dá para saber em qual parte do cérebro está acontecendo essa reação, de qual parte do cérebro está partindo essa dor. Geralmente, quando se tem a alergia, o indivíduo teve o conflito, teve a sua reação, também antiga, tão antiga quanto o conflito, pouco tempo depois do conflito, e voltou ao que chamamos de normotonia. O seu corpo normalizou após esse primeiro conflito, após essa primeira reação no corpo, no órgão específico para o seu conflito. O que acontece como um todo no momento desse conflito, que deve ser entendido, é o seguinte: quando o conflito aconteceu, qualquer um desses, o corpo inconsciente armazenou esse conflito como forma de um arquivo na nossa memória inconsciente. É aquele tipo de coisa que aconteceu e talvez o indivíduo não lembre conscientemente, ou lembra quando é forçado a lembrar. Então o corpo gerou um arquivo sobre essa situação conflitiva e guardou no inconsciente do indivíduo. Ao mesmo tempo, tudo que estava ao redor dessa pessoa, não nesse momento do choque, também foi registrado nesse mesmo arquivo. Então podem ser guardados características nessa memória que foi para o nosso inconsciente, características que não têm nada a ver com o conflito em si, como por exemplo um alimento que tinha acabado de comer, ou que estava comendo, ou que estava na sua frente na mesa, na hora em que recebeu aquela notícia, na hora em que o trauma aconteceu, cheiros, pessoas, lugares, a temperatura do ambiente, tudo isso é registrado e guardado juntamente com esse conflito. Então, indiretamente, isso faz parte de alguma forma do conflito. E isso é um trilho para esse conflito. Então, o alimento é um dos trilhos mais comuns. Por isso, é uma das alergias mais comuns, relacionada com algum tipo de alimento. Quer dizer, no momento do conflito, junto com essa memória da situação que aconteceu, nesse mesmo arquivo foi armazenado alguma coisa que não tem nada a ver diretamente com o conflito, mas acaba tendo
de forma inconsciente. No caso dos alimentos, o indivíduo que estava com um desses alimentos à mesa ou na boca, ou acabava de comer algum desses alimentos, ou qualquer outro, na verdade, ele não é específico, pode ser qualquer alimento ou bebida. No momento em que o corpo registrou o conflito, nesse registro está a presença do leite ou do glúten, de uma fruta, de um vegetal, um legume, uma salada, de um tempero, uma bebida qualquer, carne, peixe, frutos do mar, ou nozes, sendo castanhas ou qualquer outro tipo de semente, nesse arquivo, nessa memória nova do corpo. Isso se torna um trilho, e é chamado de trilho porque agora, da próxima vez que esse indivíduo ingerir esse mesmo alimento que estava presente no momento do conflito, ele acaba tendo provocado no corpo a mesma reação no intestino, ou na pele, ou na derme, ou qualquer uma dessas reações, conforme o conflito inicial. E isso é o trilho do conflito. O nosso inconsciente lembra como se estivesse vivendo de novo aquela situação, isso sem passar pela nossa consciência, pela nossa percepção. Ele tem a reação de como se tivesse vivido de novo aquela situação de contrariedade, de separação, de mau contato, de identidade, de abandono, de mau cheiro, sexual, de pedaço, que eu descrevi aqui como situação de abocanhar e cuspir. E isso já é suficiente para ter-se a reação no órgão, que é conhecida como alergia alimentar. Na medicina convencional, essa relação de um alérgeno específico, de um alimento específico, com a reação no órgão, ela é bem conhecida e não é difícil de ser identificada. Mas a medicina convencional ignora totalmente o principal ponto dessa tríade, que é o conflito que foi vivido antes da primeira reação. Do conflito para o órgão, essa relação do tipo do conflito para o órgão é específica. O sentimento que o indivíduo tem no momento do choque, no momento do trauma, é específica para o órgão que está nessa coluna. Mas não existe essa especificidade para o alimento. O leite pode provocar, mais comumente, os alimentos são provocadores de reações no intestino, no estômago. Não é incomum de se achar respostas na pele. Garganta e reto também não é tão incomum. Para a mucosa oral, pelo próprio contato, talvez deixe isso mais comum ou mais fácil de identificar. Mas a partir de um alimento pode-se ter uma resposta no reto com hemorroidas, com a inflamação no corpo ou de uma parte do corpo, que é uma correspondência renal, mas não há uma especificidade desse alimento que está nessa coluna com a mesma linha do outro lado. Então o leite vai acabar, do mesmo jeito que o leite, ele vai acabar se relacionando com todos os alimentos que estão na coluna do conflito. O mesmo serve para o glúten, frutas, tempero, bebida ou qualquer outro alimento que está nessa coluna, ou também alimentos que não estejam nessa coluna, que não foram descritos aqui. Aqui relacionando o leite com qualquer um desses conflitos, e do conflito a resposta no órgão. Então teremos que fazer a mesma sequência em todos os alimentos aqui listados, para especificar, esclarecer bem essa relação. Então, qualquer um desses alimentos que está ou não nessa coluna vai se relacionar com qualquer conflito, pois afinal a relação do alérgeno com o conflito não é direta
do alimento com o intestino ou com o estômago, porque é via, ele passa pelo intestino, passa pelo estômago. Essa resposta tem mais a ver com o conflito, por causa basicamente da natureza do conflito. Quando o conflito aconteceu, o trilho, ou no caso o alérgeno, que vai servir como trilho, como lembrete do corpo inconsciente sobre aquele conflito, é aquele que está na frente do paciente, que está na boca do paciente ou que está no estômago do paciente. Assim que ele tiver um novo contato com esse alimento, ele vai servir de trilho se ele estiver registrado na memória desse conflito e vai provocar a reação no órgão. E é aqui que está o principal ponto de dificuldade de criar essa reação também. Não é difícil de encontrar o conflito na história de um paciente, principalmente se é um paciente adulto com um conflito que não é tão antigo. Mas a ligação com o trilho é extremamente difícil, porque ele não vai lembrar o que ele comeu ou tinha comido naquele dia, 2, 3, 5 anos atrás. Ficando difícil de ser perfeccionista nessa análise, nessa relação. Mas o ponto principal, que ainda ficou de fora de todo o tratamento feito antes de entender a medicina germânica, é o conflito, que ficou de fora de todo esse tratamento. Então, o tratamento da medicina convencional, basicamente, é que o indivíduo evite os alérgenos, ou no caso do leite, tome o leite zero lactose, ou substitua o tipo de alimento por outro. Mas quando o conflito é colocado nessa relação, ele pode ser tratado e a reação a partir do alérgeno para o órgão pode mudar também, principalmente se essa relação, essa alergia não for tão antiga. Então, entendido a alergia a partir do ponto de vista da medicina germânica, entendido o que é um trilho para o conflito, a gente pode dar um passo adiante para entender os trilhos além do alérgeno, além das alergias. Quer dizer, quando se tem um conflito, o corpo arquivou esse conflito no seu inconsciente, no inconsciente do paciente. Esse arquivamento tem para o nosso inconsciente algum ponto positivo, uma boa intenção do nosso inconsciente, que é de nos manter afastado desse tipo de situação, de saber reagir, de crescer às próximas situações do mesmo tipo que podem acontecer no futuro. Coisa que também pode ser entendida pelo paciente para facilitar o seu tratamento, o seu entendimento sobre o conflito, o ponto positivo do conflito, para ele poder fazer essa memória inconsciente, fazê-la consciente, para poder superar, dar a volta nesse conflito e esperar uma resposta positiva no corpo a partir dessa resolução. Então, entendido o alimento como um trilho do conflito, algo que acabou fazendo parte do conflito de forma indireta, nós podemos entender outros trilhos que não são os alimentos e que também provocam reações no organismo a partir dessa relação indireta. Quando se tem um conflito, tudo o que está ao redor, ou algumas coisas que estão no nosso convívio naquele momento, podem ser registrados pelo nosso corpo como se fizesse parte daquele conflito, de raiva, de contrariedade, parte daquela situação de separação, daquela situação de medo, daquela situação de abandono. Do mesmo jeito no alimento, que gera a resposta conhecida como alergia, o corpo reage a trilhos, que podem ser pessoas, um lugar, uma situação. Então, quando você teve um conflito de contrariedade, de conviver com uma pessoa, por exemplo, toda vez que você vê ou ouve falar dessa pessoa, dependendo do conflito, talvez ver alguém parecido com essa pessoa na rua, lembrar dessa pessoa, pode colocar o paciente de volta no trilho do conflito e reagir no intestino ou no estômago ou a partir do próprio cérebro com uma reação de
de agressividade, de ficar com raiva. Às vezes até antecipadamente, quando tem que visitar um parente com o qual teve um desentendimento antigamente, antes mesmo da visita, pode ter uma reação estomacal ou intestinal ou de raiva, de agressividade, que é a resposta que vem direto do cérebro para esse tipo de conflito. Essa relação também não é específica dessa para essa coluna. Quando se tem uma pessoa como trilho do conflito, quando entra no trilho de novo, ao ver ou ouvir falar dessa pessoa, pode-se ter uma volta de um problema na pele, na epiderme, na derme, uma crise de ansiedade, ou qualquer outra víscera de acordo com o conflito que está nessa coluna. Da mesma forma, é um lugar, o lugar onde o conflito aconteceu, a empresa onde trabalhava, a própria casa ou a casa de um parente. Esse geralmente é mais fácil de criar uma conexão antes de visitar ou durante a visita ou após a visita, a reação no órgão aparece. Também é comum, embora não haja essa relação específica dessa para essa coluna, que alguns trilhos têm uma certa especificidade. O mau cheiro, o cheiro específico de poeira, de pólen ou de um perfume, eles têm uma relação fácil de ser identificada com a mucosa nasal e é dito como uma alergia, que é aquele cheiro específico ou não tão específico responsável pela rinite ou pela sinusite. Mas tem um caso no livro do Dr. Hammer que é alergia ao feno, só que a resposta que essa mulher tem quando sentiu o cheiro do feno era uma resposta de voltar a crescer um tumor no colo uterino, pois ela tinha vivido um conflito sexual na época em que se colhia o feno, em que aquele cheiro era bastante presente naquele ambiente. Se tiver gritos ou choro, sendo como trilhos, é comum que provoque uma resposta de contrariedade, geralmente repercutindo na agressividade, deixando a pessoa com raiva. Também é comum que esse trilho que entra pelo ouvido seja provocador de uma crise de labirintite. Pessoas que não gostam de mudanças, se sentem incomodadas com mudanças, se sentem mal com mudanças ou com a possibilidade até mesmo de uma mudança, podem reagir com ansiedade. Tem uma relação mais comum, mais fácil de identificar com a ansiedade por ter vivido uma situação desse tipo na época do conflito. A alergia a animais também é igual à do cheiro, com essa relação mais direta com a mucosa nasal. Temperatura, também facilmente relacionada com a mucosa nasal, geralmente com a mudança climática para o frio. E o horário do dia, quando se tem um conflito à noite, é comum que se tenha, esse aqui geralmente tem relação com a ansiedade também, com as crises de ansiedade acontecendo à noite, porque o conflito foi à noite. E essa ansiedade, essa crise de ansiedade, ocorrendo sempre à noite, pode ser nomeada como terror noturno. Então essa é a natureza dos trilhos do conflito. Da mesma forma que o corpo reage a um alimento, dando a essa resposta a característica de uma alergia, ele pode estar reagindo a pessoas, lugares, coisas que aconteceram, dando uma resposta que não vai ser chamada de alergia aí nesse caso, mas do mesmo modo como é a alergia, o conflito, o que está nessa coluna que deve ser buscado, identificado e compreendido para ser superado pelo paciente. Não é uma parte simples, fácil de fazer essas conexões, mas é a parte que explica as reincidências acontecendo de tempos em tempos e que aparentemente surgem do nada, principalmente essas que reagem a pessoas, lugares, mudanças, cheiros ou animais, enquanto que as alergias dos alimentos elas são buscadas e identificadas antes mesmo de se buscar uma terapia, ela já está bem fixado que aquele paciente tem uma reação a um alimento específico.
Então, dando um passo a mais na questão dos trilhos, essa reação também pode surgir por outros trilhos, quer dizer, desencadeada a reação por causa de um conflito antigo, por causa de ter convivido de novo com alguma coisa que pode ter escapado à sua percepção consciente. Mas em ambos os casos, seja um trilho como um alimento ou não, é o conflito que deve ser destacado, cada paciente individualmente, para se seguir a terapia a partir dessa identificação. Era isso nesse assunto. Obrigado por assistir. Espero que esse vídeo possa ajudar alguns de vocês. E até mais.